Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, muito bom dia. É uma alegria poder estar aqui novamente, trazendo aqui uma breve palavra. Hoje é dia 31 de maio de 2020 e, como todos sabem, mês de maio é o mês da família, é um mês que a gente se dedica totalmente a trazer palavras, mensagens, estudos relacionados à família. E durante todo o mês nós pudemos ouvir, vários irmãos, pastores, pastor Omir lá de Santos, pastor Cristiano, pastora Michele lá de Peruíbe, os pastores aqui também da CCI, trazendo mensagens e estudos, sobre a família, através das lives, tá? E foram palavras, mensagens abençoadas, edificantes, A gente louva a Deus por isso, pela participação de todos os irmãos e das nossas irmãs que se empenharam nesse trabalho, tá bom? Foi assim, bênção de Deus mesmo. Parabéns a todos, pela dedicação, tá? E pela participação. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesta manhã eu gostaria de trazer aqui uma palavra breve e o nosso tema é o seguinte: o que faz uma família feliz? Eu vou usar aqui o Salmo 128 como base. Salmo 128, que é um salmo muito conhecido, que é aquele salmo específico, É aquele salmo totalmente voltado, para a família. O Salmo 128 é o 9º cântico dos degraus, tá? Ele é conhecido como o salmo que fala de uma família bem ajustada, bem estruturada, uma família que teme ao Senhor, uma família que está realmente no plano de Deus. Tá bom? Então eu gostaria que os irmãos participassem comigo neste momento, se você puder parar aí na sua casa, aonde você estiver, e temos um tempo aí de meditação da palavra que nós vamos ministrar neste momento. O que faz uma família feliz? O que faz uma família feliz? Meus irmãos, o casamento, na verdade, não é um karma. Pelo contrário, o casamento é um espaço fértil a manifestação dos milagres divinos. Não precisamos ser ricos ou acumular patrimônio para sermos felizes. Não que isso seja errado, pelo contrário, se há amor na família, se há Deus, se há consciência de que Ele uniu o casal, ali mora a felicidade. E o Salmo 128, mostra isso de uma forma muito clara, E então os homens, eles precisam saber que o que faz uma mulher feliz não são os bens materiais que lhe possam ser oferecidos e que fazem bem a ambos. Isto é, com carros, joias, roupas, O que faz, na verdade, uma mulher feliz é o amor sincero e devotado que ela recebe do seu marido. Em uma família feliz, talvez faltem alguns bens, mas não faltará o bem maior, que é o amor no coração, como fruto da presença de Deus dentro da casa. Amém? Glória a Deus, Deus criou a família para ser o ninho da afetividade. Meus irmãos, não existe ser humano saudável sem vida afetiva profícua. E isto não se restringe à sexualidade, mas abrange os sentimentos que nutrem a alma e fortalecem o espírito. Sem afetividade, a alma, ela fica como fosse um deserto, fica um vazio. Tá? Então o lugar de entendermos isso é na família, é no abraço do pai,
no colo do pai, no abraço da mãe, no colo da mãe, no beijo, na palavra, no afeto, no escutar e no chorar juntos, né? E ali que realmente a família, né, vive de uma forma agradável, saudável. Amém? Não existe ser humano sem demandas afetivas. Não há uma criança sequer que não tenha demandas afetivas. Não se trata de apenas dar aos filhos brinquedos, dinheiro ou viagens. É preciso tocar o coração e a alma deles. É por isso que, quando a afetividade não se desenvolve de forma saudável na família, na vida adulta, observam-se os mais diversos tipos de transtornos, inclusive os de sexualidade. Nesse ponto, é importante destacar, mesmo que não tenhamos recebido afeto de nossos pais, não temos que repetir os erros deles, temos de ser diferentes, né? A gente sabe, na verdade, que muitas vezes por falta desse afeto, desse carinho, dessa atenção, né? Lá na frente os filhos, eles enfrentam uma situação difícil, né? Até de convívio na sociedade, né? A gente tem visto isso, é um problema sério quando no lar o amor não é praticado, né? Outro ponto interessante que nós queremos destacar aqui também é o seguinte: somos chamados por Deus para gerar nossa família um lugar de saúde afetiva, né? Deus fez a família para ser o ninho da nossa afetividade. E esse ninho de afeiçoamento ajuda-nos a ter uma vida social afetiva e sexual saudável, conforme Deus planejou. Então, meus queridos, vamos cuidar, né, da nossa família. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele fala isso, né? Que nós temos que cuidar bem, né, das pessoas, principalmente, né, daqueles que convivem conosco no nosso lar. Deus criou a família para ser o primeiro templo da espiritualidade. Eu pessoalmente não acredito em vida espiritual que se restringe aos limites de um templo. O templo é o espaço coletivo da nossa fé, mas o nosso primeiro templo é a nossa casa, né? Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade para entender isso, né? Eu tenho observado aqui nesse tempo aí de quarentena, de isolamento social, muitos irmãos até deixam-se levar por um certo abatimento, por um esfriamento na fé, pelo fato de não estarem presentes, né, assim, lá no templo, na hora do culto, da adoração, né, porque tem dificuldade de manter uma espiritualidade, uma comunhão com Deus dentro da sua própria casa, né? Então a gente tem que perceber que isso está errado. Primeiro tem que ser em casa. Tudo começa na nossa casa, né? O primeiro altar do cristão deve ser estabelecido dentro de casa, né? Todo cristão precisa entender que é primeiro em casa, não na igreja, que aprendemos sobre Deus. É em casa, não na igreja, que aprendemos hinos de louvor. É em casa, não na igreja, que compreendemos o temor do Senhor, né? Salomão, em Provérbios 22, versículo 6, ele deixou bem claro: ensina a criança, ensina o menino no caminho em que se deve andar, e quando for adulto, quando envelhecer, não se desviará dele, né? Então vejam bem, tudo começa na nossa casa, né? Então, queridos, em nome de Jesus, sente-se com sua família, invista tempo nela, ore com ela, cante louvores com ela. Toda família que busca o Senhor é uma família forte. E o diabo sabe disso. Ele tenta de todas as formas minar nossa casa, roubar nossa paz, nossa alegria. Ele tenta criar um clima, uma situação, muitas vezes de contendas, de brigas, desavenças dentro da nossa casa. Mas à medida que nós, estivermos ali aos pés do Senhor, à medida que nós estivermos ali buscando a Deus, né, meditando na palavra do Senhor, vivendo a palavra de Deus,
certamente o inimigo não vai ter como entrar, entendeu? Ele pode até bater a porta, ele pode tentar, mas não vai conseguir, né? Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 até o 7, fala sobre isso, entendeu? A presença de Deus faz a diferença. Então, queridos, precisamos entender isso, tá? E no Salmo 128, a Bíblia deixa bem claro, né, que aqui no versículo 1, como é feliz quem teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, né? O homem que teme o Senhor, ele é feliz. O homem é o primeiro referencial espiritual do seu filho, tá? Em Josué 24:15, ele tomou uma posição firme e definitiva, né? Ele disse que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Foi uma posição bonita, né? Firme desse grande líder, Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele olha para o seu povo, para a sua nação, ele olha para aquelas famílias e ele deixa bem claro: eu decidi, eu e a minha família, nós vamos continuar na presença de Deus. Nós não vamos abandonar o Senhor. Tá bom? Essa deve ser a posição do homem de Deus, do sacerdote do lar. Tá bom? Quantos pais têm sido sacerdotes em casa? Esta é a pergunta. Quantos pais têm sido sacerdotes em casa? Quantas mulheres têm sido abençoadas por seu marido? Quantos filhos têm visto seus pais orando em casa? Ô, irmãos, isso é tremendo, sabe? Que nós possamos observar mais de perto, sabe, esta situação, e se alguma coisa estiver errada, que nós possamos corrigir a tempo, sabe? Buscarmos a Deus e pedir: Senhor, eu quero voltar, né, às primeiras obras. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, não quero continuar desta forma. Eu quero ver o meu lar abençoado. Eu quero ver o meu lar com o perfil do Salmo 128, de uma família que serve ao Senhor, que teme, que anda nos caminhos do Senhor. Uma família exemplar, né? Deus criou, meus queridos, a família para ser uma escola de crescimento. Porque Deus criou a família, né, para ser o locus da felicidade humana, para ser um ninho da afetividade, para ser o primeiro templo da espiritualidade e também para ser o lugar onde escrevemos nossa história, uma espécie de laboratório em que a nossa vida ela é formada, né? No Brasil contemporâneo, toda a força do mal tem sido catalisada no sentido de destruir o projeto de Deus para a família. Hoje, o Estado quer interferir na educação que os pais dão aos seus próprios filhos, e isso é diabólico, né? Os irmãos sabem muito bem o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil, tá bom? E a guerra que nós estamos travando aí, né, no campo da política, quantas leis têm sido, né, colocadas aí, e todas elas, né, muitas vezes confrontam a família, né, tentam de todas as formas denegrir a imagem da família, né? Pois é, e a gente tem que estar de alerta, entendeu? Para não deixarmos nos levar por essas ideologias perversas que vêm minar nossa casa, nossa família, que vêm destruir o nosso lar, tá? Grande parte do que somos tem explicação em casa, ou seja, em nossa história familiar, né? O apóstolo Paulo, ele recomenda lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, né? Para que a nossa união seja uma união abençoada, né? Ele fala lá sobre o jugo desigual, né? Amém? E ele diz o seguinte, né? Que comunhão pode ter a luz com as trevas. Não cabe na vida do crente
homem ímpio ou mulher ímpia, porque nos casamos não apenas para satisfazer necessidades sexuais, mas para gerar um núcleo que forma vidas, e vidas que venham a honrar e glorificar a Deus, né? Não podemos nos esquecer que a personalidade, o caráter, o temperamento e os valores têm sua origem na família. Quanto mais forte for a família, melhor será o mundo. Amém? Por aí você pode observar por que o diabo ataca a família, por que ele se levanta com essa gana, com essa fúria, tentando de todas as formas destruir o conceito de família, né? Porque a família realmente, né, está no coração de Deus, queridos. É o projeto original de Deus. E ele começou com a família lá no Éden. E ele vai terminar com a família no livro de Apocalipse, com o casamento de Jesus com a igreja, né? Olha que coisa linda. Nós já estamos aqui concluindo. E quero dizer que quanto mais saudável for a família, mais saudável será a igreja. Porque as igrejas são amostras dos nossos lares, famílias problemáticas, igrejas problemáticas, famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Então, amados, que Deus nos abençoe, nos desperte para essa realidade. Que Ele seja glorificado em nossa casa e desvie toda a fúria diabólica contra nós, contra os princípios divinos. Vamos renovar a cada dia o entendimento de que a família é o altar onde Deus é servido primeiro. É o lugar em que o nosso coração pulsa primeiro e onde nossas carências são primeiramente atendidas. Amém? Que Deus nos ajude, sabe? Que Deus nos dê graça, força, sabedoria. Que nós possamos entender que família está no coração de Deus, tá? Amém? E medite no Salmo 128, né? Tem esse salmo aí como um guia, né? Para uma família bem ajustada dentro da vontade de Deus. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, come do fruto do seu trabalho. Será feliz, será próspero. A mulher, a esposa, será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém? Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero, Senhor, estar colocando diante da Tua presença, ó Deus, a vida dos meus irmãos, aqui da CCI, a vida dos meus irmãos, ali da CCIS, em Santos, nossos irmãos da CECIP, lá de Peruíbe. Deus eterno, obrigado, Senhor, por este mês de maio, que foi o mês da família, foi o mês onde nós nos dedicamos a abordar assuntos, mensagens e estudos relacionados à família cristã. Deus, que o Espírito Santo traga entendimento, revelação e que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai. Eu oro por todas as famílias representadas no Ministério Comunidade Cristã de Itanhaém. E outras famílias, outras pessoas, outras vidas que estão ouvindo esta mensagem, que estão participando desta oração, que também sejam abençoadas. Todos os lares, todas as famílias aqui do nosso Brasil, da nossa nação e também ao redor do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor fortaleça a família. Que o Senhor dê graça. Que o Senhor levante homens tementes, homens que andam na presença do Senhor, homens que vão fazer a diferença, que vão ser verdadeiros sacerdotes dentro da sua casa, do seu lar. Receba nosso louvor, Pai, nossa gratidão. Fica conosco, nos abençoe, nos dá um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. Fica conosco, Pai, fica conosco. Muito obrigado por tudo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.